pessoal, o Fernando Carvalho é graduado em História. Diabético, estudioso e autodidata, inspirou-se no clássico dos anos 70, Sugar Blues, de William Dufty, para escrever o Livro Negro do Açúcar, disponível na internet desde 2004. Em 2010, a obra foi reeditada sob o título Açúcar, o Perigo Doce. Olha, vou dizer uma coisa para você. Se prepara, porque você está diante de uma palestra completa sobre o produto que muitos especialistas em saúde apontam como o maior vilão da saúde humana. Claro, há uma névoa de controvérsias em torno do assunto. Claro, há muito dinheiro envolvido. Claro, o açúcar está muito presente em nosso cotidiano de várias formas. Muita gente o ama e talvez não esteja disposta a abrir mão. Na verdade, isto é uma escolha de cada pessoa. O que nós recomendamos é que você se informe o melhor possível e tenha moderação. Agora você deseja saber de onde vêm os açúcares? Como eles são metabolizados em nossos corpos? Que tipo de açúcares evitar a qualquer custo e por quê? Veja isso e muito mais agora mesmo. Olá! Sejam bem-vindos ao SINAI, primeiro Congresso Internacional de Alimentação Inteligente. Meu nome é Fernando Carvalho e eu tenho um trabalho sobre açúcar que já tem apresentado de três formas diferentes. Uma edição de autor, que é o Livro Negro do Açúcar, né, que já está esgotado, pode ser encontrado em sebos, né? O mesmo livro foi publicado por uma editora paulista, a Alaúde, com um título ligeiramente modificado, Açúcar, o Perigo Doce. E tenho também blog na internet com esse nome aqui, Açúcar Mata. Tem blog e tem grupo e comunidade no Facebook. Bem-vindo ao SINAI, mais uma vez, com o primeiro Congresso Internacional de Nutrição Inteligente. Um fato que eu gostaria de chamar a atenção é para uma coisa super elementar, mas que está na cabeça de todo mundo. Açúcar não é alimento. Infelizmente, muita gente acha que é e que acha que só faz mal se consumido em excesso. Mas o açúcar, na verdade, ele é uma substância química pura e ele se revela como sendo um agressor sistêmico, né? Ele agride o organismo de diversas formas e de diversas formas como um todo, né? É uma agressão sistêmica. Então, o açúcar, eu fiz uma relação aqui de agressões que o açúcar causa ao organismo. Então, uma primeira delas, por exemplo, o açúcar, ele irrita o tubo digestivo. Então, ele irrita as mucosas da boca até a saída do tubo digestivo, que vocês sabem onde é a saída. Ele deprime o sistema imunológico. O açúcar deprime o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do corpo contra as agressões externas, né? Então, abre as portas para uma infinidade de doenças. O açúcar, ele rouba vitaminas e minerais do corpo. Então você imagina o que acontece com um organismo vivo do qual foram suprimidos vitaminas e minerais. Ele vai adoecer. O açúcar acidifica, né? O corpo da gente, ele é ligeiramente alcalino, né? Um bebê é mais alcalino, né? Um velho, perto de morrer, é mais ácido. Então, o açúcar acidifica o organismo. Isto significa que ele contribui para o envelhecimento e para o surgimento de doenças que precisam de um ambiente, de um meio ácido, né? Como o câncer, né?
e as doenças, a cárie dentária, né? A acidificação da boca, da cavidade bucal, provoca o surgimento de uma placa bacteriana ácida, e ali bactérias acidófilas, acidúricas e acidogênicas proliferam, né, dando origem à epidemia de cárie. O açúcar desidrata. Tem gente que não sabe disso, atletas bebem bebidas açucaradas achando que vão se hidratar, quando é o contrário. O açúcar, devido à sua osmolaridade, ele vai provocar desidratação. É melhor beber água pura ou água com uma pitada de sal. Esse que é o verdadeiro soro, né, fisiológico. Então, o açúcar, ele adiciona calorias aos alimentos. Então a dieta da humanidade contemporânea é uma ração hipercalórica que vai provocar o mau funcionamento do sistema endócrino, começando pela insulina. Então já vimos aqui que o açúcar ele alimenta bactérias. Ele alimenta bactérias nocivas, né? Alimenta células cancerosas e alimenta as bactérias bucais e outras bactérias patogênicas. O açúcar ele intoxica, né? O Dr. Robert Lustig frisa bem isso. E o açúcar ele glicosila, né? Esse processo de glicação não enzimática de proteínas eu comparo com cupim atacando um móvel de madeira, ou como ferrugem atacando uma máquina de ferro. A glicação é um processo através do qual o açúcar reage com as células vermelhas do sangue, as hemácias, e alterando a estrutura e a função delas. E qual é a função delas? É oxigenar o organismo. Então, ela, dessa forma, entre aspas, aleijada por uma molécula de açúcar, ela tem esse trabalho de oxigenar o organismo prejudicado. O açúcar, ele tem sido comparado com outros venenos, né? Então a dieta da humanidade contemporânea, ela tem o açúcar de ruim, mas ele tem sido comparado com coisas que não são nocivas, como por exemplo sal, né? Gorduras. Claro, existem as gorduras trans, estas são nocivas. Mas o açúcar não pode ser comparado, por exemplo, com o sal. O sal é um alimento. O organismo da gente necessita de sal, né? O coração precisa de sal. E já o açúcar não. O açúcar ele é absolutamente supérfluo e nocivo. Então, todos os alimentos, né? Os carboidratos, as gorduras e as proteínas, eles são fornecedores de energia. O corpo da gente é como se fosse um motor tricombustível, né? Então, proteínas, gorduras e carboidratos fornecem energia. São os três combustíveis metabólicos que estão presentes em todos os alimentos. Então, mas o homem aprendeu a isolar a sacarose da cana-de-açúcar ou da raiz de beterraba e adiciona aos alimentos. Com isso, ele tornou hipercalórica a ração humana, né, a alimentação humana, provocando uma série de doenças, começando pelo desequilíbrio no sistema endócrino. Então o açúcar, ele é uma substância
responsável por uma pandemia e muitas epidemias. A pandemia é a cárie dentária, né? A cárie dentária é uma doença que atinge quase 100% da raça humana, né? Hoje em dia, um ser humano com os dentes inteiros, isentos de cáries, é uma raridade, um fenômeno como esse aí. Ou você pode manter os dentes relativamente inteiros, tendo muito trabalho e custo, né, com a parafernália que a odontologia põe a serviço do combate às cáries, né? Então, escova, creme dental, enxaguante bucal com flúor na água de abastecimento, fio dental. E apesar de toda essa parafernália, a odontologia ela termina se revelando um fracasso no combate às cáries. E a prova maior do fracasso da odontologia no combate às cáries é a indústria da implantodontia, né? Que está indo de vento em popa. Todo dentista de esquina está implantando dentes. E só implanta dente quem perdeu o dente. Então, isso porque o açúcar ele é uma substância cariogênica de uma violência absurda, né? A raça humana, por exemplo, da Idade Média para trás, quando não consumia açúcar, tinha um tipo de cárie diferente, chamada cárie crônica. Era uma cárie que não cavitava, né, o dente e não levava à destruição. Depois que o açúcar entrou na mesa, surgiu um novo tipo de cárie dental, que é a cárie que fura o dente e o destrói completamente, provocando dores terríveis e, no final das contas, levando à perda do dente. Então, a odontologia surgiu em virtude disso, quer dizer, uma ciência que foi estruturada para combater a destruição que o açúcar começou a provocar na boca do ser humano. Então, como eu ia dizendo, o açúcar ele não é alimento. Ele é um produto químico puro que causa uma série de eventos nocivos nas pessoas. Então, e ele é um produto químico muito versátil. Ele tem muitas propriedades que as pessoas não suspeitam. Por exemplo, agente de fermentação. O açúcar tem sido usado pela indústria de bebidas para acelerar a fermentação e para acrescentar também álcool, né? Aumentar o teor de álcool. O açúcar fermenta, vira álcool, mas o objetivo principal é a aceleração da fermentação, porque no capitalismo tempo é dinheiro. Então o açúcar tem sido usado na indústria de vinhos e cervejas com esse objetivo, né? Ele é acrescentado ao mosto em fermentação, acelera a fermentação, acrescenta também sabor doce, né? Porque o vinho surgiu depois do açúcar, uma versão suave, que nada mais é do que vinho misturado com açúcar. Quer dizer, uma forma de adulterar, né? O vinho adulterado com açúcar, o vinho doce, ele é nocivo ao ser humano. Enquanto que o vinho que se faz sem açúcar, ele ao contrário, ele foi usado ao longo da história até como medicamento, né? Além de ser um alimento, vinho faz parte de hábitos alimentares e era usado como medicamento. O bom samaritano, quando socorreu aquele cidadão que havia sido roubado e espancado, estava jogado na estrada, ninguém queria socorrê-lo, o bom samaritano cuidou dele com vinho e azeite.
Açúcar explode. Pouca gente sabe disso, mas o açúcar ele serve para a produção de pólvora. Ele misturado, por exemplo, com carvão mineral em pó, ele gera uma pólvora com a qual você pode produzir uma bomba, uma dinamite. Porque o açúcar ele é energia pura, concentrada, né? Açúcar pode ser usado como veneno de rato. Também pouca gente sabe disso. Todo mundo sabe que adoçante é associado a câncer em cobaias de laboratório. Então, o adoçante provoca câncer nas cobaias. Agora, que o açúcar mata a cobaia, pouca gente sabe. E a dose mortal é essa aqui. 29,7 gramas de açúcar mata um rato de 1 kg de peso. Esse DL50 significa o seguinte: é a dose letal 50%. Por que 50%? Porque é a dose que mata metade das cobaias testadas. Então, se forem 2 ratos, quando o primeiro morrer, isso já dá a dose letal. A dose letal 50%, que no caso do açúcar são apenas 29 gramas,7, ou seja, 3 colheres de sopas aproximadamente. Alimento de bateria. Já tem pesquisas aí onde se produz baterias que servem para celulares, smartphones, relógios, usando açúcar. E dá uma bateria mais poderosa que a bateria de lítio, que é uma bateria possante, né? Você tem uma bateria dessas que pode durar 7, 8 anos. Eu já tive um relógio com uma bateria dessas, o relógio se acabou e a bateria ficou. Agora vamos falar um pouco sobre a história do açúcar, né? Advento e expansão da ditadura do açúcar. Por que ditadura do açúcar? Ditadura do açúcar porque ninguém escolhe se quer consumir açúcar ou não. As pessoas em geral são obrigadas a consumir açúcar desde que nascem, né? Quando a mãe da gente coloca açúcar na mamadeira, o bebê, coitado, vai sofrer sem saber sequer o que está acontecendo. A gente entra no supermercado, vai comprar um biscoito de água e sal, o biscoito tem açúcar, mas não está mencionado, devia ser biscoito de água, sal e açúcar. Quando a gente pensa em açúcar, é interessante olhar de uma perspectiva histórica bem ampliada. O ser humano, desde que ele era um nômade, caçador e coletor, né, ele comia de tudo, o açúcar não existia. Então, podemos dizer, durante em torno de 100 mil anos, a humanidade nunca comeu açúcar. 100 mil anos. A Revolução Agrícola, né, começou de mais ou menos 10 mil anos para cá. Então, de 10 mil anos para cá, a humanidade passou a consumir grãos, né, trigo, arroz, milho, etc., aveia. Então, há 10 mil anos a humanidade consome grãos integrais, né? E apenas de 500 anos para cá é que ela passou a consumir açúcar de cana ou de beterraba. O açúcar de beterraba não é feito dessa beterraba vermelhinha que nós consumimos, não. É uma beterraba branca e amarga que só serve mesmo para extrair dela o açúcar refinado. Ela não serve para comer, porque ela tem um princípio amargo. E dela também não se faz açúcares brutos. Da beterraba se faz apenas açúcar refinado. Já a cana não. A cana tem vários produtos intermediários antes de chegar no açúcar refinado. Então tem o caldo da cana, né, o melaço,
a rapadura, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar cristal, finalmente o açúcar branco refinado, que é o mais puro, né? Ele é sacarose quase 100% pura. Agora, os açúcares brutos, por exemplo, o melaço, a rapadura e o açúcar mascavo, eles possuem nutrientes, né? Os nutrientes da cana, mas eles são sacarose, né? Num grau menor de pureza. E a sacarose é o que faz mal. Então, tem gente que acha que, por exemplo, o açúcar branco, ele tem de ruim os produtos químicos que são usados para branquear o açúcar. Está errado pensar assim. A sacarose é que faz mal. Não são os produtos químicos, não é o que não é sacarose ali. E no caso dos açúcares brutos, a sacarose do açúcar mascavo, da rapadura e do melaço causa os mesmos problemas da sacarose refinada. Então, açúcar mascavo dá cárie, engorda e outras doenças mais que o açúcar causa. Obesidade, diabetes e as doenças crônicas em geral. Então, quer dizer, a humanidade durante 100 mil anos e mais 10 mil anos de Revolução Agrícola para cá, não consumia açúcar. Então é errado achar que o açúcar é uma espécie de presença normal na alimentação. Não é. Ele é um corpo estranho que foi adicionado de 500 anos para cá. Então, isolado de um capim, a cana-de-açúcar é um capim, é uma gramínea, ou da raiz da beterraba, e foi adicionado aos alimentos, dando um caráter novo à alimentação da raça humana. Que caráter é esse? Um caráter patogênico. Então, o açúcar, ao ser adicionado aos alimentos, eleva o teor de calorias. Então, fica uma ração hipercalórica. E vai provocar o mau funcionamento do sistema endócrino, que é obrigado a produzir mais insulina por conta da presença do açúcar. Não só que a insulina, você não pode comparar, você colocar açúcar no alimento e provocar mais insulina, você não pode comparar com, por exemplo, quando você descasca a cebola, você lacrimeja, mas a lágrima é uma glândula que produz a lágrima, uma substância que não dá para comparar com a insulina, por exemplo. A insulina é um hormônio endócrino, é um hormônio metabólico. Então a insulina, o papel dela não é apenas empurrar glicose para dentro dos músculos. A insulina tem a ver também com o metabolismo de gordura e de proteína. Então, quer dizer, você está mexendo com algo muito delicado no seu corpo por conta dessa adição dessa substância nociva aos alimentos. Se note que a Organização Mundial de Saúde está lutando para diminuir o consumo de açúcar. Então, há pouco tempo atrás, ela falava num teto de 10% das calorias totais. Pois bem, esse teto já mudou, já não é mais 10%, ela fala em 5%. Então está aqui. Então, a Organização Mundial de Saúde propõe que as pessoas consumam apenas 25 gramas de açúcar proveniente da cana. 25 gramas de sacarose é a quantidade de açúcar que adoça essa latinha menor de refrigerante. Então, isso aí dá umas 700 gramas de açúcar por mês, e no final do ano, pouco mais de 9 quilos de açúcar. Então, a Organização Mundial de Saúde quer que as pessoas consumam pouco mais de 9 quilos de açúcar ao longo de um ano. E as pessoas estão consumindo no Brasil
mais de 60 quilos ao longo do ano. Isso num cálculo médio, quer dizer, é 60 quilos por pessoa por ano, em média. O que significa que tem gente que está consumindo 70 ou 80 quilos e eu, por exemplo, que não consumo nada, zero açúcar, alguém está consumindo a minha cota de 65 quilos. Alguém está comendo. Eu não consumo. Então, olhem que diferença absurda. A Organização Mundial propondo 9 quilos por ano, os brasileiros consumindo 65 quilos em média, e, no entanto, não se fez nada com relação a isso. Agora, já o sal, que a Organização Mundial de Saúde propõe que as pessoas consumam no máximo 6 gramas por dia, e o brasileiro está consumindo o dobro, né, umas 12 gramas por dia, aí o Ministério da Saúde já entrou em cena, já negociou com a indústria de alimentos para reduzir o teor de sal nos alimentos industrializados. E já se fez grandes progressos. Se retirou-se sal de apenas 3 alimentos, miojo, pão branco e pãozinho de cachorro-quente. Já se foi retirado toneladas de sal desses 3 alimentos e de açúcar não se faz nada. Na verdade, desde que o açúcar entrou em cena há 500 anos, que há um processo de açucaramento da alimentação. O Gilberto Freire observou isso aí. Ele disse que depois que o açúcar passou a ser produzido na América, e um papel importante para o Brasil, sempre foi um grande produtor, começou a haver um açucaramento da alimentação. E esse açucaramento, ele vem até hoje. Então ele começou há 500 anos, até hoje esse processo continua avançando. Então, por exemplo, todos nós conhecemos a pizza doce. A pizza doce entrou em cena há pouco tempo. Antigamente só existia pizza salgada. E a pizza salgada já era um alimento adulterado pelo açúcar. Porque se coloca açúcar na massa do trigo e se coloca açúcar no molho de tomate. Isso quando as pessoas consomem pizza usando ketchup e mostarda, que o açúcar está nos 2 molhos. No molho de mostarda e no ketchup. No ketchup, então, a quantidade de açúcar é absurda. Eu pensava que era uns 30%, mas é mais de 50%. Aquilo é tomate com muito açúcar, né? O ketchup. Então, esse açucaramento da dieta criou o que eu costumo chamar de ração açucarada. É a melhor definição para a alimentação do homem contemporâneo. Se alimenta de uma dieta patogênica, ou seja, as pessoas comem para ficarem doentes, e a melhor denominação para ela é essa: ração açucarada. É o que alimenta a humanidade contemporânea. Uma dieta patogênica, causadora de doenças. Agora, esse açucaramento da mesa criou o quê? Uma nova era na história da humanidade. A era das doenças crônicas, metabólicas, degenerativas. Tem ainda as doenças autoimunes e as doenças raras, doenças não transmissíveis para as quais a medicina não tem explicação. Elas são tidas como de etiologia ou etiopatogenia desconhecida. E a medicina arranja umas explicações que na verdade não explicam nada, né? Você dizer, por exemplo, que estilo de vida sedentário ou maus hábitos alimentares são 2 conceitos que são usados pela medicina em substituição ao conceito de dieta patogênica. Porque se você acha, por exemplo, que uma pessoa que se alimenta de uma dieta patogênica e fica doente, então o doente
foi vítima desta dieta. E esse fato exige dos médicos uma responsabilidade. Quer dizer, o médico vai ter que explicar o que é que aconteceu, por que a pessoa ficou doente, o que continha no alimento que provocou a doença. Então, quer dizer, uma responsabilidade, uma obrigação para os médicos. Então, como esse conceito tinha esse inconveniente, a medicina passou a usar conceitos alternativos, né? Que são estilo de vida sedentário e maus hábitos alimentares. Esses dois conceitos, eles têm um quê de perversidade e um quê de malandragem. Por quê? Porque veja bem, se uma pessoa fica doente em virtude de seus maus hábitos alimentares, então ela tem culpa por ter ficado doente, né? Porque as pessoas escolhem os seus hábitos alimentares, a pessoa escolhe. Então a pessoa passa a ser, o doente passa a ser responsável por ter ficado doente, em virtude de seus maus hábitos alimentares. E o médico fica livre de responsabilidade ou culpa. Então, quem ficou doente foi doente por culpa dele mesmo. Os médicos não têm nada a ver com isso. A mesma coisa é o estilo de vida sedentário. A pessoa é sedentária, não se movimenta, não faz ginástica, fica doente, os médicos não têm nada a ver com isso. Então o médico passa a ter um papel de professor para ensinar que as pessoas têm que se movimentar e têm que saber escolher os alimentos. Isso é uma situação que eu considero esquizofrênica, porque quando não havia o veneno principal na alimentação, que é o açúcar, ninguém ficava doente em virtude de se alimentar. As pessoas se alimentavam para viver, não para ficar doente. E por exemplo, esse negócio de dizer que obesidade é doença. Obesidade não é doença. Obesidade é doença. Obeso doente é o doente que se alimenta de uma ração patogênica. Esse é doente. Então você pega, por exemplo, um lutador de sumô. Um lutador de sumô não é um homem doente. Ele é um atleta, ele é um homem saudável. Mas ele não come açúcar. Se ele se alimentasse de açúcar, ele seria um obeso mórbido. Então, o fato é o seguinte: quem se alimenta de uma ração patogênica, se for magro, será um magro doente. Se for gordo, um gordo doente. Se a pessoa se alimenta de uma maneira saudável, se come pouco, será magro e saudável. E se for guloso, será gordo, porém saudável. Então, essa confusão conceitual existe em função da presença do açúcar na mesa, né? Então procura-se, por exemplo, criar um ideal de que as pessoas têm que se movimentar muito no fundo, é para combater a overdose de calorias que as pessoas ingerem diariamente por conta do açúcar presente nos alimentos. Então, numa sociedade onde a ração é hipercalórica, procura-se fazer da atividade física um ideal de vida. É para obrigar você a queimar as calorias do açúcar, né? Um estilo de vida sedentário nunca provocou doença em ninguém. É só fazer uma pesquisa em mosteiros e internatos e, enfim, esses universos concentracionários que existem diversos na sociedade, que as pessoas não ficam doentes por não fazerem atividades físicas diárias, né? Que as pessoas se movimentam normalmente, se levantando, se sentando, andando para lá e para cá, já é suficiente para consumir as calorias da alimentação.
Então, uma coisa que eu acho importante quando se pensa em açúcar é que ele é um agressor sistêmico, né? O açúcar, ele agride o organismo de forma sistêmica, ou seja, que prejudica como um todo. Por exemplo, eu fiz uma pequena relação aqui de agressões sistêmicas que o açúcar provoca. Então, por exemplo, o açúcar irrita o tubo digestivo. Isso aí eu peguei com um nutricionista antigo, Rui Coutinho, que era amigo do Gilberto Freire. Então, o que irrita o tubo digestivo, ele vai provocar essas doenças do tubo digestivo, como a síndrome do intestino irritável, né? A doença celíaca, né? Que o açúcar causa uma doença e as pessoas ficam impedidas de consumir o glúten do trigo. Açúcar deprime o sistema imunológico. Então, se você abate o sistema de defesas do organismo, vai abrir as portas para tudo que é tipo de doenças, né? Então, o açúcar rouba vitaminas e minerais. O que acontece com um organismo vivo do qual você suprime dele vitaminas e minerais? Vai ficar enfraquecido, exposto a doenças e outras degenerações. O açúcar, ele acidifica, né? Então, o ser humano normalmente é ligeiramente alcalino. Um bebê nasce alcalino, né? O velho morre ácido. Então, o bebê é alcalino, a velhice é ácida. Então, o açúcar acidifica. Isto significa que quem consome açúcar vai ter seu processo de envelhecimento acelerado. E a pandemia de cárie, por exemplo, ela surge, a placa bacteriana que alimenta as bactérias acidúricas, acidogênicas e acidófilas, tudo isso existe em função da acidificação que o açúcar promove no meio bucal. O açúcar desidrata, né? Então, atletas que bebem líquidos açucarados achando que estão se hidratando, ao contrário, o açúcar desidrata em função da sua propriedade osmolar, né? A osmolaridade provoca desidratação. Ele, claro, adiciona calorias e já vai mexer com o sistema endócrino, provocando uma série de doenças. O açúcar também alimenta bactérias, já vimos, as bactérias da boca e outras bactérias mais. O açúcar alimenta células cancerosas, quer dizer, então o açúcar é um promotor de câncer. Ele alimenta as células cancerosas, e isso já foi dito desde os anos 30 por um prêmio Nobel de Medicina, Dr. Otto Warburg. Então, intoxica, glicosila, inflama todo o corpo, e mesmo assim o açúcar faz parte da dieta e as autoridades de saúde não lhe dão o devido combate, né? Então, por conta disso, o açúcar ele provoca uma pandemia e muitas epidemias. A pandemia é a de cárie dentária, uma doença que alcança todo o planeta. E provoca várias epidemias, como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, né? A síndrome metabólica, hipertensão. Tudo isso faz parte do pacote de doenças que a ração açucarada provoca no ser humano. E o interessante é que existem epidemias que provocam outras epidemias secundárias. Então, por exemplo, diabetes é o caso mais conhecido porque ele tem as chamadas complicações do diabetes. Quer dizer, então, o diabético está exposto a doenças cardiovasculares, a neuropatias, né?
a amputação de membros periféricos, pés e pernas. E a própria cárie dentária, por exemplo, ela responde por uma série de epidemias secundárias. 40% das infecções hospitalares têm origem na boca, né? Então as pessoas em unidades de terapia intensiva morrem de pneumonia, de doenças cardíacas, né? Endocardite bacteriana, é muito conhecida dos dentistas, e outras doenças mais, porque as bactérias saem da placa bacteriana, vão para a corrente sanguínea e dali para coração, pulmão, etc. As que descem pelo tubo digestivo, né, a famosa Helicobacter pylori, mora na placa e ela vai provocar gastrite crônica, que é uma epidemia terrível que afeta milhões de pessoas e é uma doença secundária ao problema que o açúcar causa na boca. Por falar nisso, falar aqui ligeiramente sobre o mito da higiene bucal. Se uma pessoa, por exemplo, se alimenta, aí fica com resquícios de alimentos nos dentes, aí faz um bochecho de água, pega a escova, retira os resquícios de alimentos, ela praticou uma higiene bucal. Agora, você ter que eliminar uma placa bacteriana de uma resistência terrível, de uma capacidade de reprodução também terrível, isso aí é você querer terceirizar um procedimento profilático médico, porque só uma profilaxia profissional elimina a placa. Elimina naquele momento, porque horas depois ela vai estar de volta, porque as pessoas vão continuar comendo açúcar, né? E o açúcar faz a placa se reproduzir sistematicamente, diuturnamente. Então, querer chamar o processo de eliminar uma placa de higiene bucal é uma mentira, né? Higiene bucal é você limpar a boca de restos de alimentos. Combater a placa, só o dentista consegue. E momentaneamente, porque a placa vai voltar. Então, o trabalho do dentista é mais ou menos um trabalho de enxugar gelo, né? A epidemia de cárie continua e, como eu digo, assim, uma coisa que diz do fracasso da odontologia é o sucesso da implantodontia. Então, vamos ver mais aqui. Açúcar é veneno. Quem está dizendo isso não sou eu. Foi um médico americano chamado William Coda Martin. Então, é isso aí. Obrigado pela audiência e bem-vindo ao Sinai.